tenho 38 anos, sou paciente de linfoma não Hodgkin folicular. No começo do ano passado, bem no comecinho, eu já tinha perdido bastante peso. Acho que mais ou menos uns 10 quilos. E eu percebi um carocinho na nuca. E no começo foi só isso. Aí eu percebi que foi passando o tempo, foi me dando muito mal-estar. Eu me sentia muito cansada. E esse carocinho. E depois eu percebi do lado do pescoço que foi aumentando os caroços. Antes de chegar no hospital, eu passava pelo postinho perto de casa, né? Eu já tinha passado no clínico, feito vários exames e falava que estava normal. Só que eu estava perdendo peso. Então aí a médica me passava os exames, eu fazia os exames, depois eu voltava, mostrava. Aí encontrei uma médica, ela falou, a gente vai descobrir o que você tem, porque ela percebeu que estava aumentando. E ela me passou uma tomografia. Nessa tomografia, apareceu também na região do tórax, né? E mostrei para ela, ela falou, agora eu vou te pedir um outro exame, que era uma outra tomografia. Fiz a tomografia. Quando voltei, ela falou, a gente acha que é tuberculose ganglionar. Fiz vários testes de tuberculose. E o pior é que o posto não tinha vaga, né? Então eu sempre tinha que tentar o encaixe, falar com a enfermeira, mostrar. Então eu fiz muito exame. Na última consulta, a médica que me atendeu falou assim, eu vou marcar um hematologista para você. E colocou na fila de espera. Só que nisso já tinham passado vários meses e eu estava me sentindo muito pior. Senti um cansaço extremo. À noite era muito suor. Eu molhava o lençol de tanto suor. E foi passando tempo e nada de eu conseguir. E nada de ele chamar, tá na fila de espera. Aí a minha tia me chamou para a cidade que ela mora em Francisco Morato para tentar passar por lá. O médico do posto lá, ele me examinou, falou, tem alguma coisa mais séria. Eles tentaram colocar na fila do hospital do câncer, só que precisa de uma biópsia. Ele falou, eles não vão te aceitar sem você ter um diagnóstico. E aí passou o tempo, ainda voltei mais vezes lá na minha tia pra gente tentar tudo. E ele me deu encaminhamento da biópsia do pescoço. Só que para fazer essa biópsia do pescoço, o clínico geral parece que não pode pedir. Tem que ser o hematologista ou o cirurgião, ou o médico de cabeça e pescoço para pedir, né? E aí eu batia nisso. Aí eu tinha um encaminhamento que eu podia pagar, mas eu não tinha condições de pagar, que estava muito caro. E foi passando o tempo. E sem saber o que eu tinha. Aí, a minha mãe, desesperada, porque todo mundo via como eu tava ficando, comentou no serviço com o patrão dela, né, minha situação, que eu já tinha ido pra casa da minha tia e não resolvia nada. Aí ele falou assim, se você conhecesse um padre, né, Rosinha? Falou pra minha mãe. Aí, tipo, um padre, né? Falou, conheço. Entrou em contato com umas ex-patroas, conseguiu o contato desse padre, que ele tinha trabalhado no hospital Santa Marcelina. E foi daí, aí marcaram a consulta. Um dia antes, desmarcaram. Eu chorava muito, eu falava, eu não acredito. Era marcada com o hematologista e desmarcaram. A minha mãe ligou, perguntou tudo, parece que teve um erro, alguma coisa assim. E marcaram já, porque a gente tinha pressa, marcaram com onco hematologista. E foi a melhor coisa que aconteceu. Aí sim, aí as coisas começaram a andar e foi muito rápido. Levou, em média, uns 10 meses até o diagnóstico final. Porque todo esse processo das consultas, do médico, né, os exames, até chegar no hospital Santa Marcelina, foi demorado, bem demorado, uns 10 meses. Para confirmar, lá no Santa Marcelina, assim que eu passei na consulta, essa médica, ela me examinou, ela falou assim, você tem linfoma. Eu não sei qual que é, mas eu vou te dar certeza, você tem linfoma. Aí eu me assustei na hora, ela falou assim, mas eu vou marcar para você a biópsia, você vai fazer, quando você voltar a gente vê com qual médica que você vai passar, vai depender do linfoma. E eu saí de lá, eu falei, meu Deus, eu tenho linfoma, porque até então, mesmo com vários testes de tuberculose, eu ainda tinha esperança que pudesse ser, né? E aí, quando eu voltei, eu peguei no laboratório que é perto do Santa Marcelina, peguei a biópsia, abri no caminho e vi lá, linfoma folicular.
Falei, nossa, realmente, é linfoma. E aí, voltei, mostrei para ela já me encaminhou para o médico, só que antes dela encaminhar, de eu passar com esse outro médico, ela já passou aquela biópsia da medula e o PET, ela já fez o pedido. Então, quando eu passei com outro médico, já estava, bem dizer, encaminhado. Aí ele já marcou a quimioterapia. Essa parte foi tudo muito rápido, porque eu passei com ela no final de setembro, aí eu fiz a biópsia, demorou uns 15 dias o resultado. Aí voltei com ela, nisso ela já marcou com outro médico. Quando foi no começo de novembro, eu já estava fazendo a primeira quimio, no dia 5. De início ele falou que eu ia fazer, o protocolo seria RCOP, né, 6. Aí eu comecei fazendo essas. Na segunda, ele percebeu que eu não estava tendo melhora, né? Tava do mesmo jeito, ainda me sentia muito cansada. E ele falou, ó, agora a gente vai mudar um pouquinho. Em vez de RCOP, vai ser RSHOP. Falou, mas é tranquilo. Aí a gente começou. Aí mesmo assim eu achei que ia ser 6. Só que aí houve a necessidade de fazer mais 2, né? O total foi 2 RCOP e 6 RSHOP. Nas 2 primeiras foi até tranquilo, eu sentia muita dor no rosto, né, dor no corpo, mas foi tranquilo. Quando mudou o protocolo, aí eu fiquei bem mal. Eu fiquei tão mal que eu ficava na cama 6 dias, eu não conseguia comer nada. Nada. Eu tinha que ir para o hospital para ficar no soro, porque eu não conseguia, nem água. Eu não tomava nada. Mas depois foram feitos alguns exames, porque o médico falou que não era comum ficar tão mal como eu fiquei. Mas foi por conta da vesícula. Tava com um probleminha na vesícula. E aí afetou tudo. Acho que também é um psicológico, porque eu chegava no hospital no dia da quimioterapia já enjoava. Nem entrava na salinha já começava a enjoar. Mexeu muito com o psicológico, né? Até hoje, se eu vou tirar sangue ou colocar alguma coisa assim, tomar um soro, eu já fico enjoada. Mas acho que é por causa da quimio, né? E foi muito importante. A minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Eu tenho 3 filhos, né? E o mais novinho, ele é autista. Então, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo. E eu pensava, meu filho, ele precisa muito de mim. Foi bem difícil, mas minha família estava do meu lado o tempo todo. Alguns amigos que eu não via há muito tempo, que ficaram sabendo, entraram em contato comigo. Só deu muita força. Eu tinha começado um relacionamento há pouco tempo. E, nossa, ele foi maravilhoso comigo, ficou do meu lado o tempo todo. Então, muita gente que eu não tinha contato, primos, tias, todo mundo fazia questão de estar falando comigo, sabendo como eu tava, né, me dando apoio. Eu fiquei bem chata, bem ranzinza, porque eu não aceitava, era uma revolta que eu sentia muito grande. Hoje eu paro e penso, eu devia ter levado um pouquinho mais leve, sabe? E eu acho que eu ia pra quimioterapia, eu ia com raiva. Aquilo pra mim, eu tinha raiva. Hoje eu vejo como estava me ajudando, né? Foi graças a isso que hoje eu tô bem. Eu vejo dessa forma, mas na época não. Eu senti muita raiva, eu senti uma revolta muito grande. Uns momentos que eu acho que foi bem dolorosos, que meu filho, esse pequenininho autista, e ele chegava, ele subia lá na cama e falava, você tá doente, mamãe? Você tá doente? Ele repetia muito isso. Então, hoje ele ainda fala, você tá bem? Você tá doente? E ele repete muito, porque eu acho que ele ficava impressionado de ver, né, como eu fiquei. Isso mexeu muito comigo, eu chorava muito. Aí nessas horas eu falava, não, eu tenho que ter força, eu tenho que enfrentar isso aí, que eu preciso ficar bem pra cuidar dele. Então, aí não deixava ele chegar perto de mim, né? Porque eu vomitava muito. Então, aí, quando ele escapava assim, aí ele ia lá, você tá bem? Você tá doente, mamãe? Ele colocava a mão assim, você tá doente, mamãe? Me dava uma dosinha dele. Ai, me dá uma dor no coração, sabe? Eu sempre falo pra ele, mesmo quando eu não estava bem, eu falava assim, que eu tô bem. Aí, se ele via, né, que eu tava passando muito mal, eu falava que eu ia melhorar. E ele não consegue assimilar muito bem, né? Mas eu sempre falo pra ele, eu tô bem sim. Toda hora ele pergunta, tá bem, mamãe? Você tá bem? Aí toda hora eu falo, eu tô bem sim.
quando eu cortei o cabelo, eu achei que meu filho ia estranhar. Eu achei que eu ia estranhar. Mas como tava caindo, começou a cair muito, eu falei, não, pra mim chega. E eu fui e raspei a cabeça. Aí eu falei, e agora, né? Como ele vai ficar? Quando ele viu, ele ficou olhando assim pra mim e passou a mão na minha cabeça e me deu um beijo na cabeça. Falei, ai, meu Deus do céu, tão bonitinho. E eu não estranhei também. Eu pensei que eu ia sofrer nesse processo. Não estranhei. Eu acho que eu estranhei mais foi da sobrancelha, que eu olhava assim, você não se reconhece, né? Os cílios que me incomodavam, mas o cabelo não. Eu me senti melhor cortando, porque todo dia você passa a mão, cai um pouquinho, todo dia você passa a mão, cai um pouquinho. E aquilo me fazia mal. Eu cortei, nossa, mas tirei um peso, sabe? Falei, ai, agora sim, tô bem. Acho que minha mãe sofreu mais, mais com o meu cabelo do que eu, porque eu não sofri, não. Mas minha mãe ficou mais. Ela falou, não acredito que você cortou o cabelo. Eu falei, ai, já tava caindo. Cortei tudo. Eles têm um respeito, um carinho tão grande lá no hospital. Desde o momento que a gente chega lá, eles são todos muito atenciosos. Na quimioterapia, a primeira, eles estão ali, tá perguntando como você tá. A todo instante tem a enfermeira, tem auxiliar, lá eles fazem serviço voluntário, eles distribuem um chazinho, bolachinha, e o pessoal vem, conversa. Que igual eu te falei, eu não deixei tão leve porque eu não queria conversar com ninguém lá. Eu tava muito chateada, então eu queria ficar quieta no meu cantinho lá, pegava meu japa-mala e era isso que eu fazia. Mas assim, todo mundo lá trata com muito carinho, respeito. O médico, ele me atendia lá no dia da químio, ele ia lá na químio, me atender lá, conversava comigo. Nas primeiras consultas mesmo eu percebia que eu não estava melhorando, mas ele falava assim, já tô vendo que você tá melhor, toda vez, para animar, sabe? Mas bem legal, todo mundo, uma atenção deles lá. Doutora Mauri, ele que me atendeu, né, que foi o médico que atende linfoma não Hodgkin, e ele é sensacional. Ele ia lá, ele queria saber como eu estava, ele me examinava lá na quimio. A primeira quimio eu tive alergia, então me assustou bastante. Ele foi lá, me tranquilizou, explicou que era assim mesmo, que podia acontecer. E ele bem atencioso. Até as pessoas que falavam assim, nossa, esse médico, ele vem te atender aqui, nossa, como ele é bonzinho, super atencioso ele. Eu entrei em grupos no Facebook, né, de linfomas não Hodgkin, e eu via que quando as pessoas tinham dúvida, alguma dúvida, aí falava assim, entre em contato com a Brale, entre em contato com a Brale. Eu, o que será, né, a Brale? Aí que eu vi que tinha a assistência ao paciente, né, tal, e comecei a ver. E entrei num grupo de WhatsApp que é o linfoma folicular. E aí eu vi lá o pessoal falando muito da Brale, aí eu conheci por lá. Eu já tinha visto uns vídeos que eu acompanho no Instagram, né? Então eu já tinha visto uns vídeos. Tudo, o bom que é um assunto bem direcionado, né? Então você olha lá e você entende, né? É bem legal. Na quinta quimioterapia, acho que foi na quinta, eu decidi que eu não ia mais fazer, porque eu não aguentava. Eu ficava muitos dias, eu falei, não, eu não aguento mais. Eu prefiro não fazer, eu já estou me sentindo melhor, eu já tinha pesquisado sobre esse linfoma, eu falei,
eu não, acho que eu não, na minha cabeça eu não vou piorar, eu não preciso fazer, vou parar, eu não tô aguentando. Só que aí todo mundo sofria. Todo mundo sofria. Minha mãe chorava, porque ela queria que continuasse. Todo mundo falava, e quanto mais falava, mais raiva me dava. Eu falava, não quero, a vida é minha, eu que decido, eu tô cansada. Isso porque eu tava na quinta, né? Quando chegou a sexta, que ele falou que ia fazer mais 2, eu sofri muito, porque eu falei, eu não aguento mais. Então essa parte foi bem... Que depois que passavam os dias, desses 6 dias que eu conseguia levantar, conseguia comer, aí eu falava assim, não, dá pra encarar outra. Mas quando eu tava ruim, eu falava, não, não quero mais, não quero mais. Tanto é que foi uma emoção tão grande na última, sabe? Quando eu cheguei em casa, passou os dias que eu já consegui levantar. Eu não sei nem descrever a emoção que eu senti em saber que acabou. E a emoção maior ainda é depois que você pega o PET e vê que vem zerado, né? Acho que é maior ainda do que a última quimioterapia. Então, o PET demorou muito pra ficar pronto, né? Então, eu tava numa ansiedade. E aí, um dia antes da consulta, eu comecei a ligar. Eles, não, a gente vai disponibilizar esse resultado pra você hoje, que eu teria que levar no outro dia, né? E aí eu ficava toda hora entrando no site pra ver o resultado, toda hora entrando no site. A hora que eu vi, aí a gente não entende muitos termos, né? A hora que eu vi, aí eu, tipo, eu li lá que eu respondi 100% tal, não sei o quê. Aí eu ficava, meu Deus, será que é isso que eu entendi? Ai, será que é isso? E fiquei nessa. Aí tem alguns grupos, né, que eu comecei a ver na internet, alguns grupos, resultados de PET. Falei, não, eu acho que veio zerado. E veio mesmo, graças a Deus. Quando chegou no outro dia no médico, ele já olhou, ele chegou, Viviane, que ele olhou, ele falou assim, ó, você respondeu muito bem o tratamento, só te vejo agora o ano que vem. Falei, que ótimo. Eu já contei na hora que eu vi na internet. Falei, ó, eu acho que... Na hora eu já comecei a contar pra minha mãe, meu namorado. Falei, eu acho que zerou o PET dessa vez, né? E a minha mãe manda pra mim também o resultado, eu mandei pra um monte de gente, sem nem ter certeza, né? Que eu tive certeza só no outro dia, né? Mas nossa, foi muito emocionante. Eu já chorei no dia, sem a certeza do médico, eu já chorei no dia que eu peguei o resultado. E depois, quando eu cheguei em casa, cheguei do médico, nossa, chorei também, dá um alívio, uma sensação de alívio. Era uma pessoa que vivia muito na correria, era só trabalho, casa, e minha vida era essa loucura. E aí aconteceu tudo isso comigo, eu tive que parar, né? Fui forçada a parar. Então, hoje eu paro e penso, priorizo outras coisas. O dia que eu estiver bem, beleza. O dia que eu não estiver, eu vou me respeitar, vou respeitar meu corpo, vou respeitar meu tempo. E questão disso, hoje eu vejo de outra maneira, sabe? Eu acho, não sei se tem ligação, mas eu acho que talvez é a loucura da minha vida, aconteceu muita coisa, eu guardei muita coisa, muitos sentimentos, então trabalhei muito, às vezes não estava nem legal, mas eu ia, sabe? Então eu acho que isso influenciou muito. Depois de todo esse processo, eu vi a importância que é eu me priorizar. Se eu estivesse vendo esse vídeo, eu diria assim, vai passar. Não precisa levar de uma forma tão pesada. Vai passar. É difícil, mas vai passar e vai valer a pena tudo isso. A quimioterapia, ela não é inimiga, ela é amiga e ela tá aí para ajudar nesse processo de cura. E ninguém melhor do que a gente para conhecer nosso corpo. Se a gente sentir que tem alguma coisa incomodando, não tá legal, insiste no diagnóstico. Tem que ir atrás, tem que insistir, bater o pé e falar, não, eu quero saber o que eu tenho. Eu sei que eu tenho alguma coisa e eu quero descobrir o que eu tenho.